Boom das commodities de segunda-feira aqui na Plaza Chauren. Não sei se tá pegando aqui a parte de baixo. Espero que não, mas vamos lá, vamos ler mais notícias do Brasil 247. Eu só li uma até agora. Vamos ler mais um pouquinho. Não sei se tá pegando aqui a beira da... mas tá tudo bem. Hoje é meu aniversário. Parabéns pra mim. Que estou aí flutuando no Ganges, no rio. Assim, tô boiando no rio com direção à morte. Vamos ver o que há no Brasil 247. Após uma notícia interessante sobre opiniões sobre a imagem dos Estados Unidos. Eu tava falando na notícia que para quem vê algum vídeo de geopolítica, qualquer coisa, sabe que os Estados Unidos a galera nos Estados Unidos eles são abandonados, cara. O liberalismo é o abandono das pessoas. As pessoas caem na droga, nas drogas pesadas, opiáceos e cristais não sei das quantas. E tudo isso é uma merda, né? O povo tem muito mendigo, gente sem casa nos Estados Unidos, em Califórnia, tudo. É muito ruim morar lá. Agora, quem não sabe nada, quem fica assistindo a TV dos Estados Unidos, no Sul Global, TV Globo, Band, Record, tudo, eles vivem uma fantasia desgraçada, né, cara? Uma fantasia muito simplória, pragmática, né? De gente curtindo a vida doidado, que tem até um filme chamado assim, né? Eu não lembro, mas acho que eu não assisti. Filmes para não assistir, curtindo a vida doidado. Mas vamos lá. Então, assim, isso é muito real. O povo é controlado pela TV, né? Aí a TV vai mostrar o quê? A TV vai mostrar que Estados Unidos ainda é muito bom, né? Não é, cara. Mas, assim, em compensação, nada, né? É muito complicado, né? Porque o povo acredita em imagens, né? E a China ainda não tem nada de imagens. E a China também tem muitos problemas, né? A China tudo acontece ao mesmo tempo, né? A China tenta resolver os problemas deles. A China não consegue resolver todos os problemas do mundo, né? Mas consegue resolver os problemas da China, né? Eu acho que se eu for morar na China, eles também vão resolver a minha vida. Não é que eu não faça nada, né? Mas qualquer esforço que qualquer um faça na China é recompensado com tecnologia, né? Com sociedade, com socialismo. Ia lá. Lula participa hoje de cúpula no Chile em defesa da democracia. Lula tá no Chile de novo. O Lula curtiu o Chile. Seja bem enviado. Seja bem enviado ao Chile. Essa época tem muito limão. Tem uma fruta que chama membrilho, que eu não saberia dizer o nome em português. É uma espécie de fruta-pão simplificada, mas sei lá. O Chile é bacana, cara. A questão das frutinhas. Traga cupuaçu, por favor, Lula. Traga cupuaçu, mangaba, cajá, pitanga e jenipapo. Pelo amor de Deus, porque aqui não tem. Lula participa hoje de cúpula no Chile em defesa da democracia. Diante da ofensiva de Trump contra o Brasil e contra o Chile também, cara. Mas qual é a saída do Chile? É a China. O Trump tá impondo tarifas ao cobre. Só que tanto faz, cara, porque os Estados Unidos
eles apenas compram 15%, uma questão assim, é bem pouquinho, cara. É a China, cara. Então assim, o Chile é muito engraçado, né? Porque o Chile é uma ilha, agora, é uma ilha especializada em vender, é uma ilha especializada em servir, né? Já tá tudo especializado assim, cara, não tem indústria nacional, eles só vendem cobre, é muito engraçado, é muito esquisito. E é tudo muito eficiente, essa é o X da questão, é muito eficiente. Se um parceiro comercial aí minoritário, como os Estados Unidos, cair fora, se atirar no pé, né? Eu sei do que eu tô falando, cara, porque ó, eu sei muito bem o que é atirar no pé lá. Atirar no pé ou destruir o próprio pé, né? Mas tanto faz, porque agora eu tenho a minha só um segundo. Eu tenho a minha bota de Volta ao Futuro. Volta ao Futuro. Lembra da bota do Volta ao Futuro? Bom, é o que eu tenho aqui. Então, é uma merda quebrar o pé. Eu quebrei o pé, eu caí de 4 metros, 3 metros e meio. Mas eu tô muito feliz porque eu não morri, eu poderia ter morrido. Eu tava passeando um pitbull, aí eu libero os cachorros que eu passeio pra... E esse pitbull eu só posso liberar num lugar muito afastado dos outros cachorros, sobretudo dos outros cachorros. Bom, é um trabalho de merda, mas assim, eu gosto dos cachorros, entendeu? Só que é um trabalho arriscado, entendeu? E se você liberar os cachorros, né? E eu libero os cachorros porque é a melhor coisa que o cachorro pode viver, é ser livre, né? Um cachorro que vive preso tem a piedade, né? Tem a dó no coração do cachorro que tá sempre preso. Mas vamos lá, vamos ler aqui. Lula participa... Oh, eu traduzi essa merda aqui por algum motivo. Ficou em inglês. Tava bem traduzido, hein? Questões da modernidade, né? A notícia foi traduzida aqui, ó. Lula participa hoje de cúpula no Chile em defesa da democracia. Diante da ofensiva de Trump contra o Brasil, o encontro no Chile adquire um caráter ainda mais estratégico para o governo Lula. Isso aqui é do 21 de julho, hoje, aniversário. Por José Reinaldo, um camarada do PCdoB. 247. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participa nesta segunda-feira 21, em Santiago, no Chile, de uma cúpula internacional que reúne líderes progressistas da América Latina e da Europa. É sério isso, da Europa? Para debater a defesa da democracia, o combate à desinformação e a redução das desigualdades sociais. Precisa melhorar a televisão, cara. Precisa melhorar o que for aí. Eu até acompanho a esposa a mulher do Marcelo Freixo. Ela é da TV Brasil. Ela é legal. Ela, sei lá, ela tem que fazer uma TV mais apelativa, né? Mas assim, qualquer coisa que façam vai ser muito melhor que essa TV dos Estados Unidos, cara. Eu fiquei assistindo 2 dias, quando eu tava no hospital, fiquei assistindo a Record do Chile. É ridículo, cara, ridículo. É todo dia violência, cara. Aqui no Brasil pode ser que no Brasil tenha muita violência e tal. Mas aqui no Chile, eles ficam reciclando notícia de violência de 3 anos atrás, cara. Beleza, um maluco aí, doido, ele matou alguém, esfaqueou alguém 3 anos atrás. Mas, pô, 3 anos atrás, o povo fica doidinho, né? Dentro de... Então, assim, ó, eu tô aqui na praça mais perigosa do Chile, Plaza Chaurren. Tô no bairro mais perigoso do Chile, ó, com 2 celulares na mão e um pé a menos, cara. Aqui não acontece nada, cara, nada. Então, assim, no Brasil, talvez é violento. O Chile não é violento, de jeito nenhum, cara. Nem no pior bairro aqui, ó, tá tudo em paz.
Você pode vender entorpecentes tranquilamente? Não. Enfim. Em defesa da democracia, o combate à desinformação e a redução das desigualdades sociais. O encontro conta com a presença de Gabriel Boric, Pedro Sánchez, aí tá, ó. Pedro Sánchez é da Europa, né? Da Espanha. Gustavo Petro, da Colômbia. Yamandu Orsi, do Uruguai. É o presidente dos países, hein, cara? São os presidentes. É uma cúpula interessante. E representa um esforço conjunto de países comprometidos com o multilateralismo e a justiça social. A reunião dá continuidade à iniciativa, entre aspas, em defesa da democracia, lançada recentemente e tem como eixos principais o fortalecimento das instituições democráticas, o enfrentamento das fake news e a regulação das tecnologias emergentes. Além dos compromissos diplomáticos, a agenda também inclui um almoço oficial na chancelaria chilena e um encontro com representantes da sociedade civil organizada. O evento acontece em meio à crescente tensão diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. No dia 9 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou tarifas de 50% sobre produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano. Trata-se da taxa mais alta entre mais de 20 países atingidos pelas novas barreiras comerciais que passam a vigorar a partir de 1º de agosto. A decisão de Trump repercutiu de forma contundente em Brasília. Em pronunciamento em rede social, na última quinta-feira, 17, Lula condenou as medidas adotadas por Washington e classificou a decisão como, entre aspas, chantagem inaceitável. O presidente brasileiro também aproveitou a ocasião para criticar duramente setores políticos internos que, segundo ele, apoiam as imposições unilaterais da Casa Branca. Traidores da pátria não vacilam em aplaudir quem agride o Brasil, declarou. Assim, é a decadência dos Estados Unidos, né? O fim do Império Americano. É uma festa, né, cara? É uma festa. Lula, Boric, esses caras são bem medíocres. Desculpa, Lula, desculpa, Boric, mas eles não são trotskistas, pô. Eles são, assim, tranquilinhos, né, cara? Se tivesse ganhado aí, se Biden tivesse acentuado a guerra contra a Rússia e a China, esses caras aqui, Boric, eles iam ficar aí, assistindo a TV chilena, cara, entendeu? E não tá nem aí, pô. E não é um conselho ruim, não, ficar tranquilo, porque é difícil, né? Chile, Brasil é difícil. A política aqui não tem herói, pô, não tem nada. Ninguém tem a agência de... Ninguém é super-herói, não. Então, mas assim, frente à decadência dos Estados Unidos, esses países aí, todo mundo tem que mais aqui se reunir pra trocar as experiências, né, cara? Pra falar assim, o que o Lula vai falar? Pô, estão falando aí que o Trump é aliado do Bolsonaro, pô. Uma baixaria total, né, cara? Os caras têm que se reunir pra contar como é que tá sendo a decadência total, né? É uma espécie de festa, né? Pelo menos é uma hora é um café da tarde, né, cara? Muito divertido. A expectativa é que o tema das tarifas comerciais impostas por Trump ganhe espaço nos bastidores e nas falas oficiais da cúpula em Santiago. A reação coordenada dos países participantes poderá influenciar futuras negociações multilaterais, sobretudo no campo da diplomacia econômica e da governança global. Além disso, os líderes pretendem elaborar propostas que serão levadas para o próximo grande encontro do grupo, previsto para acontecer durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro, em Nova York. O objetivo é apresentar uma frente ampla de resistência às ameaças autoritárias e às políticas unilaterais que comprometem a ordem internacional baseada na cooperação entre os povos. Com o acirramento da retórica anti-brasileira,
por parte do governo norte-americano e os ataques ao Supremo Tribunal Federal por figuras próximas a Trump, o encontro no Chile adquire um caráter ainda mais estratégico para o governo Lula. O Brasil busca reafirmar sua posição em favor do diálogo, da paz e da soberania dos países do sul global. A presença de lideranças como Boric, Petro e Sanches reforça o alinhamento entre os governos progressistas da região, que enxergam a defesa da democracia não apenas como um princípio institucional, mas como uma agenda concreta de enfrentamento às desigualdades e de promoção dos direitos sociais. Nesse contexto, o evento em Santiago se projeta como um importante fórum de articulação política em meio a um cenário internacional marcado por tensões comerciais, polarização ideológica, tarifaço e desafios globais compartilhados. Eu tô brincando, não tem tarifaço, mas assim, o Chile é um país pobre também, cara. Aqui não tem dinheiro para pagar tarifa. Isso é louco, entendeu? Assim, não tem dinheiro para pagar tarifa. A verdade é essa aqui, ó. A galera tá toda paraplégica na rua, entendeu? A situação sempre foi ruim. Então, assim, se o engraçadinho do Trump, os Estados Unidos quer mais dinheiro, o Chile vai procurar vender cobre para qualquer país aí, ó, para o Brasil, Espanha, China, sobretudo a China, né? É isso. É o fim dos Estados Unidos. Mais notícias sobre o Chile. O Lula tá aqui no Chile. Eu espero que o Lula a situação tá tão grave no Chile que eu não tenho grana para ir pra capital, entendeu? Não tenho grana para escapar. Eu iria, entendeu? Eu já vi o Lula. Eu vi o Lula em Feira de Santana. Que tal? O Lula existe. O Lula num palco, ele performa igual um rapper de São Paulo. É o MC Lula. Ele faz uma performance de rapper. São as questões que você não vê através da câmera, né? Mas ele se move no palco igual um rapper. É o Lula Racionais. Lula vai fazer um álbum igual com o Mano Brown, o Mano Lula. Já pensou? Lula rapper. Lula deve retomar críticas a Trump em discurso no Chile. Mas é como eu falei, o Lula não é um trotskista. O Lula talvez... O Lula não é nem um rapper, né, cara? Mas tá aí, tá na... Como o Rui Costa Pimenta fala, o Lula é flexível, ambivalente, versátil, né? O Lula é versátil. Como tem que ser, né? É isso aí, tem que se adaptar. Eu mesmo aqui, ó, já tô adaptado sem uma perna, cara. Eu desafio o Lula a uma corrida de 50 metros, vamos ver quem ganha. Eu não tenho perna. Vamos ver quem ganha, Lula. Presidente brasileiro denuncia retaliações econômicas e ataques à soberania nacional e alerta para risco de interferência dos Estados Unidos nas eleições de 2026. Notícia também é do meu aniversário, 21 de julho. O fim do sol em Câncer. Agora amanhã já é sol em Leão. Não recomendo. Não recomendo o sol em Leão. É muita putaria. Desculpa. Aí tem uma foto do Lula e Donald Trump. Conteúdo postado por Redação Brasil 247. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou neste domingo 20 em Santiago, no Chile, para participar de uma reunião multilateral em defesa da democracia. Segundo informações do jornal Valor Econômico, Lula deve aproveitar o encontro para voltar a criticar a postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diante do Brasil, em especial pelas recentes sanções econômicas e ameaças à autonomia das instituições brasileiras. A expectativa do Palácio do Planalto é de que o presidente brasileiro adote um tom firme contra a extrema-direita global, denunciando práticas de ingerência e retaliação promovidas pelo governo norte-americano. Tem que entender que os Estados Unidos estão em decadência mesmo.
E é um país que eles abandonaram a industrialização há muito tempo atrás. Então, isso aqui é a realidade do fim do império, né? Tem que entender, né? Vou ler de novo. A expectativa do Palácio do Planalto é de que o presidente brasileiro adote um tom firme contra a extrema-direita global, denunciando práticas de ingerência e retaliação promovidas pelo governo norte-americano. Recentemente, Trump impôs tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e, por meio do secretário de Estado Marco Rubio, revogou os vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. E aí, tá muito interessante, né? O Marco Rubio revogou os vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal do STF. O Rui Pimenta vai falar, deveria dizer que o Rui Pimenta deveria defender os ministros do STF, hein? Mas também assim, ó, tanto faz, cara. Vistos para quê? Para os Estados Unidos? Tanto faz. Segundo auxiliares de Lula, a principal preocupação é a possibilidade de o governo dos Estados Unidos tentar influenciar diretamente as eleições presidenciais de 2026, quando Lula deve disputar a reeleição. A apreensão do governo brasileiro ganhou novos contornos depois que o próprio Trump admitiu publicamente ter adotado sanções contra o Brasil como uma forma de proteger o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL de condenações do STF, onde responde por tentativa de golpe de Estado. Não, aqui ó, eu vou dar um conselho pro Trump. Você errou. Não é isso. O Trump, ele tá sancionando o mundo inteiro, cara. Não é só o Brasil, entendeu? O Trump, ele também tá demente, hein, cara. Isso aqui é pura demência, hein? Porque é um erro. Como é que você vai... O Trump não assistiu o Poderoso Chefão, né? O que qualquer pessoa entende quando assiste o Poderoso Chefão? Não mistura a vida privada, entendeu? Mesmo que seja a política nacional com os interesses econômicos, né? Você não pode negligenciar a sua base econômica. E o que os Estados Unidos precisa, segundo essa política meia boca nas coxas, é tarifar todo mundo, entendeu? Então assim, esquece a política, foca na economia. É um conselho pro Trump. Isso aqui é a tremenda barbeiragem, é ridículo. Porque você ficar defendendo o político de outro país aí, loucura total. Mas assim, talvez dê certo pro Trump, né? Porque o Brasil também tá muito... Tem muita... Qual o nome? O Brasil tem o PT, né? No Brasil, infelizmente, o PT tem errado, né? Tem muita gente descontente com o PT. Vamos ver o que vai dar, né? Eu diria que tá tudo muito ruim. Eu diria que não vale a pena. O povo não tá nem aí pra política por isso, porque é tudo uma barbeiragem só. O povo não confia em ninguém. Enfim, a apreensão do governo brasileiro ganhou novos contornos depois que o próprio Trump admitiu publicamente ter adotado sanções contra o Brasil como uma forma de proteger o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL de condenações do STF, onde responde por tentativa de golpe de Estado. A declaração foi vista como uma evidência clara da intenção de influenciar o cenário político brasileiro, favorecendo forças de extrema-direita. O ambiente de tensão aumentou ainda mais após o deputado federal Eduardo Bolsonaro, nada de Luiz Eduardo, Eduardo Bolsonaro do PL, do SP, acho que é o bonitão, né? É o filho câncer do... Brincadeira. Filho do ex-presidente afirmar em uma live neste sábado 20 que Trump não reconhecerá os resultados das eleições presidenciais brasileiras caso Jair Bolsonaro permaneça fora da disputa. Ó, o Rui Pimenta vai falar que tá certo, né? Que o Bolsonaro tem seus direitos aí, ó.
Abre aspas, Trump não vai reconhecer quaisquer eleições presidenciais que não contem com a participação do presidente Bolsonaro. Fecha aspas, disse Eduardo Filho, disse o papai Bolsonaro. O ex-presidente, porém, foi declarado inelegível pela Justiça Eleitoral por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, só podendo voltar a disputar eleições em 2030. É complicado, né, a questão da comunicação. Eu não sei que diabos. Eu sou dos anos 2000, dos anos 90, tinha muito rock go, entendeu? Aquilo é muito errado também, né? Tinha o quê? Provocações do Abu Janra. Então eu não sei, eu nem assisto mais TV, eu vejo canais de YouTube, né? A segunda reunião em Santiago ocorre nesta segunda-feira 21 e contará com a participação de presidentes progressistas da região, como Gabriel Boric do Chile, Imandu Orsi do Uruguai, Pedro Sánchez da Espanha e Gustavo Petro da Colômbia. Apesar do alinhamento político, o Itamaraty avalia como pouco provável a assinatura de um comunicado conjunto em defesa do Brasil ou contra a ingerência norte-americana. A pauta oficial do encontro inclui 3 temas centrais: defesa da democracia e do multilateralismo, combate às desigualdades e regulamento das tecnologias digitais com foco no enfrentamento da desinformação. Em nota divulgada neste sábado 19, o Itamaraty destacou que a reunião no Chile dará continuidade ao encontro, entre aspas, em defesa da democracia, lutando contra o extremismo, realizado em setembro de 2024. Ainda no sábado, Lula divulgou nota à imprensa classificando como, entre aspas, arbitrária e completamente sem fundamento a decisão do secretário dos Estados Unidos de revogar os vistos de ministros do STF. Tá muito engraçado e complicado ao mesmo tempo, né? Mas é isso aí. Eu vou até assistir a análise do Rui, porque tá tudo muito embaçado, né? O Rui ficou para escanteio mesmo, né? Porque agora combater o STF pode ser verdade, mas objetivamente tá muito complicado tudo. O STF parece ser de esquerda agora, né? Objetivamente é isso, né, Rui? Acho que o Rui vai precisar defender o STF. Muito doido, né? Ainda no sábado, Lula divulgou nota à imprensa classificando como, entre aspas, arbitrária e completamente sem fundamento a decisão do secretário de Estado dos Estados Unidos de revogar os vistos de ministros do STF. Abre aspas. A interferência de um país no sistema de justiça de outro país é inaceitável, afirmou Lula. Ele conclui reforçando que nenhuma intimidação irá abalar a missão essencial dos poderes nacionais. Abre aspas. Atuar permanentemente na defesa e preservação do Estado Democrático de Direito. Fecha aspas. Bom, é isso por enquanto. Eu vou ler uma notícia aqui do STF só para me informar um pouco melhor, né? Barroso, presidente do STF, se torna novo alvo preferencial do bolsonarismo. Bolsonaristas intensificam campanhas nos Estados Unidos contra ministros do Supremo e celebram possíveis sanções com apoio do presidente Donald Trump. É difícil, né, defender o Barroso. Barroso tem uma foto do Barroso. É difícil defender o STF, né? 247. Se bem que, assim, ó, o Barroso... Eu acho que o Barroso é até meio liberal, né, nos costumes, né? O Barroso é até meio pop, né, cara? O Barroso é meio pop, é meio midiático, né? O Barroso é legal. Sacanagem, mas é verdade. 247. Bolsonaristas ampliaram seus ataques ao Supremo Tribunal Federal, colocando o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, como novo alvo prioritário. O Barroso é suave, né, cara? O Barroso é suave. Ele é meio gay, né? O Barroso não é um hétero chato, né?
O Barroso é suave, né? A movimentação foi revelada em reportagem da Folha de São Paulo e ocorre após o governo dos Estados Unidos, sob comando do presidente Donald Trump, revogar vistos de ministros do STF e seus familiares. A investida ganhou força após novas operações da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro e decisões judiciais que atingiram diretamente o ex-presidente. A ofensiva é liderada nos Estados Unidos pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, PL de São Paulo, Partido Liberal, e pelo comentarista Paulo Figueiredo, neto do último presidente da ditadura militar, João Figueiredo. Em suas redes sociais, Eduardo comemorou abertamente as sanções aplicadas, além de prometer mais ações vindas do governo Trump. Entre aspas, glória a Deus pela arrogância de meus adversários. Ela liberou o caminho para que nós pudéssemos trabalhar sem obstáculos, escreveu na sexta-feira 18, completando: e anotem, este é só o começo. Assim, não faço a mínima ideia se o Barroso, o STF, os ministros, eles realmente queriam ir para os Estados Unidos, se é que eu estou entendendo, né? Não pode ir para os Estados Unidos. Particularmente, eu acho que eu nunca pensei em ir para os Estados Unidos. Uma vez quase que a gente migrou para lá com a minha mãe e minha irmã. Fora isso, nunca assim, de viagem, de passeio, turismo, jamais. Turismo de drogas, né? Turismo de miséria. Eduardo Bolsonaro celebra retaliações contra ministros do Supremo. As manifestações de Eduardo Bolsonaro surgiram após uma semana marcada pela intensificação da ofensiva contra o STF. Na sexta-feira, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca na casa de Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica contra o ex-presidente. Coincidentemente, no mesmo dia, o governo dos Estados Unidos anunciou a revogação de vistos de ministros da Suprema Corte, o que foi tratado como vitória pessoal por Eduardo Bolsonaro. Entre aspas, quem diria que o fritador de hambúrguer seria recebido no Departamento de Estado dos Estados Unidos e a Embaixada do Brasil não? Quem disse isso? Alexandre de Moraes? Será que ele falou isso? Não sei quem falou isso. Também é uma gafe, né, cara? Como é que alguém fala, um ministro? Duvido, né? Quem falou isso? Acho que foi ele, foi o Alexandre de Moraes, ó. Ele, desculpa, ministro, mas o senhor cometeu uma gafe, né? Como é que pode falar isso de alguém? O Alexandre de Moraes provocou em publicação no sábado 19, fazendo referência à tentativa frustrada de ser indicado embaixador em Washington. Mas aqui, dá pra entender que o povo brasileiro... Por que o povo brasileiro gosta do Alexandre de Moraes, né? O Xandão do povo, né? Eduardo ainda insinuou que novas medidas podem ser aplicadas. Entre aspas, ainda há muito por vir. Afirmou. Em outra publicação, ironizou a decisão judicial contra Bolsonaro, dizendo, entre aspas, sem sinal de GPS funcionariam as tornozeleiras eletrônicas? Referindo-se à possibilidade de sanções tecnológicas que possam impactar o funcionamento de satélites. Porra! A América é um caos total, né, cara? Os caras estão mexendo no satélite. Loucura total, né? O caos total. Pague o que deve, né, cara? Seja sancionado. Vamos todo mundo pagar o que a gente deve. Vamos resetar a situação. Bolsonaro pra cadeia, todo mundo pra cadeia. E aí primeiro bota todo mundo na cadeia, depois vai saindo um por um. O Lula não, o Lula já esteve na cadeia. Em entrevistas à CNN Brasil, o deputado licenciado foi mais direto. Entre aspas, espero que Deus ilumine a cabeça das autoridades brasileiras, principalmente da elite econômica, que tem muito poder, para que façam pressão nas pessoas corretas. Notoriamente, Alexandre
notoriamente Alexandre de Moraes, e a gente consiga mudar esse cenário atual, fecha aspas, declarou. E finalizou, abre aspas, dos Estados Unidos, não falo em nome de ninguém, mas posso garantir, não haverá recuo. Se tudo der errado, pelo menos nós estaremos vingados. Outro subtítulo, STF desmente fake news sobre filha de Barroso. Barroso tornou-se também alvo de fake news, com a circulação de informações falsas sobre sua filha. Postagens nas redes sociais afirmam que Luna Van Bussel Barroso moraria nos Estados Unidos e poderia ser deportada. Ah lá, o Barroso não é gay. O Barroso tem uma filha. O Supremo Tribunal Federal emitiu nota oficial desmentindo, entre aspas, é falsa a informação publicada em blogs e redes sociais sobre a filha do ministro presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, um cara muito carismático, né? Além de suave e sensível. Também é mentira que ela será deportada. A única filha de Barroso mora no Brasil. Os Estados Unidos está muito overrated, tá muito... Os Estados Unidos é muito supervalorado, né? Durante o mês, Barroso esteve em Miami em viagem particular, cuja entrada foi monitorada pelas autoridades americanas, segundo fontes ouvidas pela reportagem. Nem o ministro nem o STF comentaram oficialmente as revogações de visto determinadas pelo governo norte-americano. Miami, isso aqui talvez seja tudo jogo de cena, né? Porque o Sérgio Moro, ele era um agente da CIA, né? Então, o STF pode ser um agente da CIA também. Então, o jornalismo em geral pode ser tudo mentira também, né? Pode ser tudo teatro do absurdo, né? Teatro ridículo. Paulo Figueiredo cita a lei Magnitsky e prevê mais retaliações. Paulo Figueiredo, que apareceu ao lado de Eduardo em frente ao Departamento de Estado, também indicou que novas sanções podem ser anunciadas. É bastante seguro afirmar que esse é só o começo. As coisas que eu tenho ouvido são assustadoras, fecha aspas. Disse em vídeo nas redes. Ele ainda mencionou a possibilidade de uso da lei Magnitsky, legislação que permite punições unilaterais a estrangeiros acusados de corrupção ou de violar direitos humanos, com base jurídica para futuras ações contra ministros brasileiros. Apesar da retórica agressiva, Figueiredo se distanciou dos ataques a familiares. Abre aspas, quero deixar claro aqui que reprova a postagem de fotos dos filhos do Barroso, afirmou, mas reconheceu que, infelizmente, terão sim seus vistos cassados, mas não por culpa deles. Então assim, é uma galera que gosta dos Estados Unidos, que gosta de ir pra Miami, entendeu? E então isso aqui pode ser tudo show de cenas, né? Como é que fala? Jogo de cenas. Fumaça. Subtítulo: Críticas à direita e ameaça de novas punições. A mobilização nos Estados Unidos não se limitou ao STF. Eduardo e Figueiredo também atacaram lideranças da direita brasileira, criticando a falta de apoio explícito a Bolsonaro. Foram alvos o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o senador Hamilton Mourão, o deputado Nicolás Ferreira e outros governadores conservadores. Eu que não estou entendendo nada mais, Eduardo Figueiredo. Eu não tinha ideia que o Hamilton Mourão já brigou, porque ele foi vice-presidente do Bolsonaro, né? O deputado Nicolás Ferreira e outros governadores conservadores. Paulo Figueiredo ainda sugeriu que os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, poderiam ser sancionados em breve, segundo ele, poupados momentaneamente por intervenção direta de Eduardo Bolsonaro. Abre aspas, todos terão a oportunidade de fazer a coisa certa e uma última chance de escolher o lado do Brasil ou o lado do Alexandre.
É o quê? Ó, é meio ridículo, mas tem que lembrar que metade do Brasil vota no Bolsonaro, né? Com a escolha virão as consequências, afirmou. Tá muito interessante a política no Brasil, né? Talvez virou, né? A política virou pro lado da direita já, né? Vamos ver as eleições aí. Subtítulo: Departamento de Estado não confirma detalhes das sanções. O governo americano, por meio do Departamento de Estado, não se manifestou sobre o alcance das sanções. Não há confirmação sobre deportações de familiares, nem lista oficial dos atingidos. Relatos provenientes de aliados bolsonaristas indicam que apenas 3 ministros do Supremo teriam sido poupados: Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux. Esses nomes constariam em relatórios entregues por bolsonaristas às autoridades dos Estados Unidos. Até mesmo o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi citado em documentos como aliado de Alexandre de Moraes e possível alvo de futuras sanções. A escalada promovida pelo bolsonarismo indica uma estratégia coordenada para internacionalizar a pressão contra o Supremo Tribunal Federal, tendo como aliado o governo do presidente Donald Trump. Mas assim, eu tô impressionado com as coisas oficiais que acontecem, né? Oficialmente acontece muita coisa, né? Agora, talvez o STF é um agente, é uma espécie de palhaço da CIA, né? É uma espécie de vítima, de falsa vítima. Está sendo atacado, mas é um jogo de cena. Talvez é tudo jogo de cena. O STF, entendeu? A galera toda em Miami, a vida inteira em Miami, pô. É teatro, pode ser teatro. É um pouco mais refinado, é um pouco mais que a questão do Sérgio Moro, né?